Boa noite, boa noite. Como eu contei que era lésbica, esse é o tema da nossa live de hoje, que é uma live de aquecimento para o evento online gratuito que eu vou fazer semana que vem, que é o evento Coragem de Ser. Então essa é uma live de aquecimento e o tema é esse, como contei que eu era lésbica. Então, se você está assistindo a gravação, se você não está aqui ao vivo comigo, você vai assistir a gravação, você vai passar um pouquinho para frente para você já começar no conteúdo, que enquanto isso eu vou aqui dar boa noite para quem está chegando, vou recepcionar, vou organizar tudo para a gente começar. Oi, Mainara, tudo bem? Fernanda, meu amor está aqui. Donto, não sei como é que se fala, Donto. Tudo bem, gente? Tudo bem? Então, olha só, envia essa live para uma amiga e lembrando, eu vou contar como eu contei que era lésbica, mas serve para você que é hétero e que tá aí no armário porque você tem alguma situação que você não consegue viver a sua verdade, você não consegue ser quem é por diversos medos, eu vou te explicar hoje. Então essa live, ela não serve só para quem é lésbica, ela serve para qualquer pessoa, para qualquer mulher que vive em um armário, porque um armário nada mais é que uma prisão emocional, e uma prisão emocional nada mais é que aquela situação que a gente não consegue resolver, porque a gente está sempre voltando nela, sempre voltando. Então, esse é o tema da live, a gente já vai começar, porque eu já dei boa noite para quem chegou, e tá tudo certo. Então, ó, eu vou te contar hoje como eu contei que era lésbica. Isso é uma coisa que deixa muita mulher ansiosa, né? Porque assim, ai, como é que eu vou contar? Será que existe uma melhor forma de contar? Ai, meu Deus, quando eu tenho que contar? Para quem eu tenho que contar? Então, essas coisas todas podem fazer com que você enfie os pés pelas mãos. Pode fazer com que você desista de contar ou adie muito, né? Enrole muito ali. Quando eu digo enrolar, você tá adiando, claro, para evitar passar por alguma dor emocional que você não quer, se quer evitar. Então, ao contrário, pra gente acabar com essa ansiedade aí, eu vou contar pra vocês, mas antes de contar, de chegar no caos, né, de como eu contei que era lésbica, se você não é hétero, se você é hétero, né, não é homossexual, pare e pensa em alguma situação que você gostaria de colocar pra fora, gostaria de defender sua verdade e você não consegue. Então, essa situação. Muitas vezes a gente pensa assim, não contar é melhor porque nos protege. É óbvio que cada caso é um caso, tá, gente? Existem algumas situações de mulheres que passam ou que vão, se elas contarem, elas passariam por situações de extrema violência, inclusive violência física. Só que eu tô falando daquela situação que você pensa assim, eu vou guardar pra mim porque é melhor. E ao contrário disso, o que eu descobri ao longo de todos esses anos, não só depois que eu me descobri lésbica, mas atendendo mulheres que vivem armários emocionais, prisões emocionais, é que a exposição é proteção. Então, quando a gente começa a se expor, e é óbvio que cada pessoa sabe como se expor, você vai encontrando o bom senso, o equilíbrio e a harmonia disso, mas a exposição é proteção, tá? Por que é proteção? Porque você evita situações que só acontecem quando você tá no armário. Quer ver? Eu vou dar de novo um exemplo de uma mulher hétero. Suponhamos que a família dela é toda católica e ela quer ser evangélica. E ela começa, e eu conheço mulher assim, tá? Ela começa a ir na igreja escondido, tá? Ou, um outro caso, a família toda cristã e ela resolveu seguir a doutrina espírita, frequentar, né, alguma casa ali espírita, e ela ia para outra cidade para conseguir ir. Então, lembro de um dia que eu tava visitando a cidade dos meus pais, e aí eu já sabia que ela ia pro centro espírita e tal, e aí eu falei assim, vamos um dia, tá? Eu quero conhecer o daqui. E pra mim aquilo era um romper também. Por quê? Porque imagina eu, de uma família toda cristã, visitar um centro espírita numa cidade pequena. Só que ela só ia em outra cidade.
E aí a gente combinou de ir, mas tem que ver o auê que foi, sabe? Ela não falou pra ninguém que tava indo, foi uma coisa assim, todo na encolha. E aí, pra quê? Pra sentar ali e assistir uma reunião no centro espírita. Então isso é um tipo de armário, que é você querer fazer algo, mas você não consegue desagradar as pessoas, ou você tem medo de ser julgada pelas pessoas, porque no fundo o maior medo é de ficar só. Porque todos nós somos julgados o tempo inteiro, entende? A gente tem desde o julgamento que é assim, isso é feio, isso é bonito, isso é bom, isso é ruim, isso é quente, isso é frio. Isso é um julgamento, eu tô emitindo uma opinião. E a gente tem julgamentos de, essa não é uma boa mãe, isso aqui não é uma boa esposa. Então a gente é julgado o tempo inteiro, tá? E aí, no final da live, eu vou te revelar algo que pode ser a sua virada de chave para essa coisa de como contar, de quando contar. Então, o que é o armário? É tudo que te impede de ser você. Você, quando era criança, você não tinha filtro. Você nasceu livre, criativa, completamente dona de vontades, né? Desejando um monte de coisa. E aí você é esta mulher, essa criança está aí dentro de você, porém coberta de muitas camadas. De muitas e muitas camadas que colocaram na gente para dizer o que é certo e errado, para dizer o que é bom, o que é ruim, para dizer o que você deve ou não fazer. Então, o armário é tudo que te impede de ser você. É tudo que vai te impedir de fazer, de agir, de pensar, de sentir de acordo com sua verdade. E com quem mais acontece essas pessoas que ficam no armário? São essas pessoas que não conseguem ser livres para viver do jeito que elas gostariam. E neste caso aqui agora, especificamente, eu tô falando de que tipo de pessoa? De uma mulher que se descobriu lésbica, mas não consegue contar, ela vive presa, ela vive uma vida na clandestinidade, ou daquelas mulheres que já falaram, não, eu já falei que sou lésbica, mas ela não consegue viver livremente a sua orientação sexual, porque é o tipo de mulher que fala, tudo bem você ser lésbica, mas não demonstra afeto, seja discreta, não conta isso pra sua avó. Também não precisa apresentar como namorada. Tudo bem, namoro sim, mas casar não, aí já é demais. Então, ela só falou, mas ela não saiu do armário. Outro tipo de mulher são mulher que é hétero, qualquer mulher de qualquer, quando eu falo lésbica, pode ser bi também, tá, gente, bissexual, mas as mulheres lésbicas, que por algum motivo elas não conseguem viver a vida do jeito que elas gostariam. Tem mulher que engravidou ou que se separou, engravidou antes do casamento, ou se separou do marido, e ela virou uma verdadeira refém da família, porque como ela acha que ela cometeu um grande erro, agora ela tem que fazer tudo que a família acha que ela deveria fazer. É como se assim, eu errei, e meu erro não tem perdão, e olha o erro. Às vezes saí de um relacionamento que era abusivo, que não dava mais, ou que ele não quis, ou que ela não quis. Às vezes, imagina erro, ela engravidar, nossa, engravidou, isso é um erro? Mas para nossa sociedade, do jeito que a gente foi criado, em algumas situações, sim. Então, mulher que é lésbica, mas que não saiu do armário, as mulheres que contaram que são lésbicas, mas elas não vivem ainda livremente sua orientação sexual, então elas só contaram, não vivem fora do armário, as mulheres héteros, né, mas que vivem alguma situação que elas não conseguem viver a verdade delas. E a mulher, né, que é mãe de filhos homossexuais. E elas, desde que descobriram, desde que os filhos contaram, ela não consegue ainda lidar de uma maneira minimamente equilibrada, em paz com isso. E muitas delas tiveram um verdadeiro afastamento dos seus filhos depois disso, tá? Então quem tá chegando aí, Giselma querida, Maria, Ednaide, Michele, Lu, Lite, Leisa, Ceissa, Dona Ana Cláudia, tá todo mundo aí. Então, se tiver pergunta, vocês podem ir deixando aqui que eu vou falando e vou respondendo, tá? Então, por que acontece isso? Agora é a hora que eu vou te dar a chave para você saber abrir o armário. Não adianta só eu falar para você, te entregar uma chave se você não sabe virar a chave, tá? Por que acontece, né, gente? Por que a gente deixa de ser quem a gente é, esquece o que a gente queria, se afasta para tentar agradar, para viver uma vida para agradar as pessoas, tá? Tudo começa no ambiente. O ambiente molda quem a gente vai ser, tá? A gente é fruto do ambiente. Então, quando eu tô falando de ambiente, eu tô falando de fora do útero de mamãe, apesar de ter também a influência. Mas eu tô falando de ambiente, quando você pensar em ambiente, você vai pensar em 3 elementos.
No ambiente tem lembranças, eu lembro de algumas coisas, e mesmo as lembranças que eu não consigo acessar, elas estão aqui. Não é porque eu não me lembro de uma memória que ela não está aqui e não impacte a minha vida. Então, no ambiente, tudo que você, desde que você nasceu, foi criado até hoje, tem lembranças. Essas lembranças podem ser boas ou ruins. No ambiente, existem lugares. Esses lugares podem te fazer bem ou não. E no ambiente, existem pessoas, tá? Então, com as pessoas, a gente vive determinadas situações e determinadas relações. Então, para e pensa, como são os ambientes que têm pessoas, lugares e lembranças? Como são os ambientes em que você foi criada? Como são os ambientes que você frequenta por livre e espontânea vontade? Como são os ambientes que você insiste em frequentar, mesmo que esses ambientes te façam mal? Inclusive, talvez esse ambiente seja a sua própria casa, tá? E aí você tem que pensar que no ambiente tem pessoas e tem relações e tem situações. Então, quais são os ambientes, com quais pessoas, quais situações você se vê oprimida e obrigada a frequentar? Os ambientes que você tem hoje, eles te estimulam ou eles te oprimem? Tudo isso vai influenciando o seu modo de ser no mundo, o seu comportamento. Então, quando eu ficava ali dentro do armário, eu estava completamente influenciada por este ambiente. E aí eu me comportava de um jeito, não conseguia fazer algumas coisas porque eu acreditava que se eu contasse, eu nunca mais seria amada e aceita por ser lésbica. Inclusive, essa é uma live de aquecimento para o evento Coragem de Ser, que vai rolar segunda-feira agora, dia 21, 22, 23. Se você não se inscreveu, depois que acabar essa live, o link está na minha bio. Eu vou te contar, inclusive lá no evento, como ser amada e aceita após sair do armário. E não é só armário de orientação sexual, é qualquer opressão que você esteja vivendo, tá? Por medo de ser quem você é. Então, quando a gente pensa no ambiente, a gente tem um ambiente de agora, onde você vive, frequenta, se obriga a frequentar, insiste em frequentar, mesmo isso te fazendo mal. E a gente tem que pensar também qual é a história de ser mulher. Se você tá aqui e é uma mulher, nada é do nada, tá, gente? Você não tem esse medo de viver a sua verdade do nada. Ai, porque eu sou muito medrosa. Nada é do nada. O seu medo não vem do nada. Tá? A gente tem que entender que nós vivemos, mulheres, nós nascemos em um sistema que a gente chama de patriarcado. E o patriarcado é um sistema em que todo mundo tá, homem e mulher, criança e adulto. Todo mundo tá no patriarcado, porque nós vivemos esse patriarcado. O que é isso? O patriarcado é um sistema em que todo o poder de decisão está na mão dos homens. Então, não é que os homens são vilões, é porque eles é que decidem. Logo, o fato de ser homem já deixa essa pessoa em privilégio. Por quê? Se eu nasço mulher e sei que quem está no poder das decisões, se eu vivo num sistema de patriarcado, eu sei que não são as mulheres que vão decidir. Foi diferente um dia? Foi diferente, tá? A mulher tinha um outro papel? Tinha um outro papel. E isso eu vou falar tudo isso com detalhe, porque eu não consigo detalhar isso aqui, é por isso que eu tô fazendo esse evento, A Coragem de Ser. A gente, além de viver nesse sistema em que o poder de decisão está nas mãos de homens, nós somos influenciadas por situações machistas. E não é machista só homem, mulher também é machista. Machista é todo o conjunto de crenças e pensamentos que falam o que a gente pode e não pode fazer, o que é uma mulher de família, o que é um tipo de roupa de mulher de família, um tipo de roupa que veste. Se você não se comportar assim, isso é coisa de... O que a gente fala, né? Então, qual a hora que uma mulher tá na rua, como é que ela lida com a família, com a casa, com os relacionamentos, que ela tem que ter filho, se ela não tiver filho, ela não é uma mulher completa, e aí vai. Então, não é do nada que você tem medo de ir lá e viver sua verdade. É porque você é fruto de toda uma história da mulher. A mulher vive em um sistema em que os homens é que comandam, que dão o poder, as decisões de poder. A gente é influenciada por situações machistas, vindas de homem e de mulher. Você, mulher, quando fala, essa daí não é uma boa mãe, olha lá, não dá conta nem de olhar o próprio filho, tá pedindo fulana pra olhar. Isso é você julgando uma outra mulher. Então a gente passa por situações em que mulheres também são machistas. Algumas mulheres estão bem com isso.
outras mulheres querem mudar. Então, e a outra coisa é que quando a gente olha quem são as mulheres livres, que viveram a sua verdade, que estão lá em busca do que querem, a gente tem pouca referência disso. Então, por todas essas coisas, ser uma mulher lésbica, ser uma mãe de um filho homossexual, ser uma mulher que escolhe uma religião diferente, ser uma mulher que decide casar 5 vezes que seja, isso é um ato de coragem. Porque você vai passar por uma situação que você vai ser diferente. Por quê? Porque nós já nascemos com aquele modelo que eu já mostrei pra vocês aqui de felicidade. Que a gente tem que nascer, crescer, se comportar como uma mocinha, estudar para fazer uma faculdade, ter um bom emprego, casar, e aí é casar com homens, ter filho com esses homens, dar conta de tudo, ser uma boa mãe, boa profissional, boa esposa, ficar muito cansada, buscar procedimentos estéticos para tentar diminuir, não parecer velha, né? Ou seja, envelhecer sem parecer velha, aposentar, e se você não adoecer e não morrer até lá, você vai lá e tem um hobby. E aí você tenta fazer o que você sempre quis, a vida inteira. Então a gente já nasce com esse papel pronto. Então é muito difícil para a mulher ela realmente colocar a voz e falar, olha só, eu sou lésbica, eu nasci assim, eu me sinto assim, é como eu amo, é como eu sinto e desejo. Ou as mães que realmente, olha, minha filha, eu te aceito do jeito que é, meu filho, eu te aceito do jeito que é, e eu não admito aqui que ninguém ofenda o meu filho, porque não há o que ofender, né? É igual uma vez a Fernanda Gentil, a repórter jornalista, né? Logo que ela assumiu a orientação sexual dela, aí alguém fez um comentário, acho que num vídeo dela, e falou assim, sapatão. Aí ela respondeu, oi, fala. Quando você se torna uma mulher com identidade livre, você não se sente ofendida de ser chamada de sapatão, de lésbica, de bissexual. Você não se sente porque isso não é uma ofensa. Ninguém se ofende com o que é. Então quando alguém fala comigo, mano, você é sapatão, você não está me ofendendo. Lá atrás, quando eu não sabia qual era o mapa da aceitação, que eu vou mostrar lá também no evento A Coragem de Ser, quais são todas as fases que a gente tem que passar para realmente ser amado e aceito como a gente é, quando eu não sabia isso ainda, eu me ofendia. Por quê? Porque eu não queria que ninguém falasse, porque eu não queria ser diferente. Né? Então, por quê? Porque a gente nasceu e fizeram a gente acreditar que a gente tem que ser perfeita, tem que cumprir aquilo ali tudo certinho, que a gente tem que se comportar pra gente ser escolhida por um príncipe encantado que virá nos resgatar e nos salvar e fazer filhos e a gente vai ser feliz pra sempre, né? E a gente sabe muito bem que existem diversas mulheres héteros infelizes no casamento, mas que elas não conseguem ou melhorar esta relação ou sair dessa relação. Porque muitas vezes a gente precisa melhorar o ambiente. No ambiente tem pessoas e tem relações. E muitas vezes a gente precisa mudar este ambiente e muitas vezes é mudar de ambiente. Então é mudar a relação ou mudar de relação. E aí essa mulher não consegue, ela, hétero, fica no armário, fingindo ser uma coisa que ela não é. Entende? Então, vamos lá que eu vou falar pra vocês como é que eu contei que era lésbica. Penélope Charmosa chegou aqui, Diana, Gueu, querida, Clísia. Olha só, quem já contou aí alguma coisa, ou que era lésbica, ou uma coisa que fala assim, meu Deus, eu vou contar isso, o que eu vou fazer depois, e se não me aceitarem, e se não me amarem? Alguém já passou por uma situação assim, ou tem medo de passar? Então, eu já contei pra vocês como não sair do armário. Tá uma live aqui, depois vocês podem procurar, o título é esse, Como Não Sair do Armário. E lá nessa live eu compartilhei todos os erros que eu fui ali selecionando, que eu cometi, tá? Então, a primeira coisa que eu fiz foi que quando eu contei, eu não estava preparada pra contar. E não é que a gente tem que estar pronta não, tá? Eu cometi o principal erro. Que lá quem estiver participando do evento vai descobrir qual é o principal erro. O principal erro que a gente não consegue ser amada e aceita depois de sair do armário. Quem estiver no evento vai entender qual é o principal erro. Quando vocês descobrirem o que é, vocês vão falar assim, eu não acredito que eu perdi esse tempo inteiro e era isso, sabe?
É fácil? Não. É por isso que vocês vão estar lá no evento para eu contar para vocês tudo isso. Não precisa sair da live para se inscrever, não. Depois aqui vocês vão lá no link da bio e vão se inscrever. Fernanda falando que passou, já passou quando contou também. Então vamos lá. O que acontece? Eu passei por várias fases hoje do que eu tenho, né? Que é o mapa da aceitação. Então eu passei lá por aquela descoberta, por falar, meu Deus do céu, não quero nem saber. Quando uma das minhas melhores amigas falou comigo, meio que ela foi ali e falou, estão comentando e tal, se é, eu falei, não. Por quê? Porque naquele momento eu não queria contar nem pra mim, gente, quanto mais contar pras pessoas. Eu não queria. Porque o maior medo do ser humano é ser o quê? É ficar só, ser rejeitado, ser excluído. Então, eu passei por essas fases e agora eu construí esse mapa para que você não erre tanto e você não demore tanto entre uma fase e outra. E aí o que acontece? Eu já estava muito tempo incomodada, insatisfeita, porque eu estava no armário. Eu passei pela fase de me descobrir, depois eu fiquei vivendo uma vida clandestina, né? Porque eu não me sentia digna de ser amada e aceita se eu contasse. Porque, imagina, eu tinha que cumprir aquele roteiro ali, entende? Naquele roteiro não era ser lésbica, era ser hétero, casar com um homem, ter filhos com esse homem e ser feliz para sempre. Entende? Então, e outras coisas, por exemplo, eu tinha que ser católica, por exemplo, cristã, católica, eu tinha que ter a profissão, determinada profissão, então todas essas coisas. Eu saí de vários armários, né? Eu, além de fazer enfermagem, de ser mestre em ciências, eu deixei de ir pro doutorado porque eu fui fazer faculdade de Direito e eu fiz quase metade da faculdade e resolvi sair, porque eu entendi que meu lugar era estar aqui, que eu queria estar aqui na internet ensinando as pessoas, ajudando cada vez mais pessoas a viver essa liberdade emocional. Entende? Claro, quando eu comecei, eu não sabia que eu ia trabalhar com mulheres, eu não sabia que eu ia trabalhar com mulheres lésbicas. Eu fui começando, né? Eu larguei uma carreira acadêmica bem sucedida. E agora? Eu já era doutora. Doutora. Eu larguei isso, fui trabalhar com emagrecimento, ajudei dezenas e dezenas de mulheres a fazerem as pazes com a balança. E aí eu fui entendendo toda essa questão que elas tinham de prisões emocionais. E enfim, tô aqui, mas eu saí de vários armários. Mas o que eu fiz? Eu não aguentava mais sustentar aquele negócio de fingir, com quem você tá falando? Não, com a minha amiga. De mudar nome no celular, de falar, é uma pessoa. Ou então quando alguém me perguntava, não vou namorar não, tô me dedicando aos meus estudos. Eu tô agora, não vou namorar não, porque relacionamento atrapalha. E isso era uma crença, né, que eu tinha. Que não, você não precisa escolher entre ter um ótimo relacionamento e tá feliz no seu trabalho, tá bem com você. A gente pode ter tudo isso. A gente tem que entender que às vezes cada coisa vem num momento, mas a gente não precisa escolher. Sorte no jogo, azar no amor. Se é feliz no amor, a carreira, ou então quem é mulher, que é muito bem sucedida na carreira, vai abandonar a família. Não vai dar conta de ter uma excelente família. Isso tudo é crença. Isso tudo vai fazendo essa mulher acreditar que ela não consegue ser livre do jeito que ela é, tá? E aí o que eu fiz? Eu falei, como é que eu vou contar? Eu tentei contar uma vez pra minha mãe, eu tava lá, e aí quando eu peguei ali a oportunidade, era na época do Big Brother, e aí tinha a Morango do Big Brother, que foi a primeira vez, acho que foi a primeira vez assim que uma mulher lésbica apareceu e tal. E aí eu falei, eu vou contar. Eu falei, essa menina... Pronto, não conseguia contar. Não conseguia contar. Eu falei, meu Deus, eu não consigo fazer isso. Porque na minha cabeça era, se eu não tiver o apoio das pessoas, eu não vou conseguir. Eu vou ser infeliz, vão me rejeitar. E tudo isso passa na cabeça de uma mulher, seja ela hétero ou não. Sabe? Achar que a gente não dá conta sozinha, que a gente não pode ser feliz do jeito que é, que a gente tem que seguir esse padrão. E aí eu fiz o quê? Eu fiz um e-mail gigantesco, explicando assim, desde que eu nasci, o que eu gostava de fazer, e fui. E aí eu fiz o seguinte, eu falei com os meus irmãos que eu ia mandar um e-mail pra eles, que eles tinham que ler esse e-mail. Depois que eles lessem o e-mail, eles tinham que pegar esse e-mail, sentar meu pai e minha mãe frente ao computador e falar, e colocar meus pais para lerem o e-mail. E falei, vocês fiquem perto dele. E aí, o que eu fiz? Eu fiz isso numa noite, mandei o e-mail, tipo, fim de tarde, e eu falei, e vocês não me ligam? Não, só me liga amanhã à noite. Porque no dia seguinte eu ia fazer uns trabalhos, e aí eu ia dar palestra, eu ia
tá num dia super cheio. Eu falei, então ninguém vai me perturbar, ninguém vai me ligar. Mentira! Eu tava com medo da reação, né? E aí eu, mandei esse e-mail, mandei pros meus irmãos, mandei pra minha tia, que eu tenho, assim, uma relação bem, que ela é bem maternal comigo. Ela ajudou a me criar, porque ela morava na casa dos meus pais, é a sobrinha do meu pai, mas eu chamo de tia. E ela é minha madrinha, e eu sou madrinha de casamento dela, eu sou madrinha do filho dela. Gente, ó. E aí eu contei pra ela também, e eu falei pros meus irmãos, eu permiti que meus irmãos contassem pras respectivas deles. E na época, eu tava no início de um namoro. Só que, vou contar só esse erro pra vocês, que foi o suficiente pra eu ter muito perrengue depois. Mas, vocês vão saber, na live de amanhã que eu vou fazer, o que aconteceu depois que eu contei. Porque é um papo, porque é aí que começa, tá? Aí que começa o negócio. Eu mandei o e-mail, eles falaram, tá. Aí meus irmãos são mais ou menos assim, eu tenho 3 irmãos. Meu irmão mais velho é o irmão mais ciumento que eu tenho. Na verdade, eu tenho dúvida de qual que é mais ciumento. Os 2 mais velhos são mais ciumentos. E aí ele, te amo, te aceito, pra mim não muda nada, tal. Na época, a esposa dele foi assim, super, sabe, acolhedora comigo, foi assim, uma irmãzona comigo, e me mandou um e-mail também, sabe, um e-mail lindo, dizendo que ela tinha a cabeça completamente aberta, que pra ela o ser humano é muito mais, enfim, foi assim, na torcida. E as outras pessoas, o que elas vão falar, né? E aí meus outros 2 irmãos falaram, te amo, tô com você, isso aí a gente te ama do mesmo jeito, e tá tudo certo, né? Obrigada, Maria. A Maria tá falando que eu sou corajosa, e hoje eu sei que eu sou corajosa mesmo. Na época eu falava, não sou. Por quê? Porque eu venho de uma cidade, a gente mora no Brasil, né, gente? Um país que mata, um país que violenta mulheres, simplesmente pelo fato de ser mulher, e lésbica, porque ela é uma lésbica, tá? Então, infelizmente. Mas as coisas estão mudando, e as coisas só vão mudar se a gente tiver coragem. Se a gente entender o nosso próprio valor, porque aí a gente começa a dar limite. E aí, diante de uma pessoa corajosa, diante de uma pessoa que quer ser, que quer viver em nome próprio, não tem jeito. As pessoas não conseguem parar, sabe? É óbvio que você vai saber como falar para determinadas pessoas, tá? E aí, meu pai e minha mãe, né? Só que a minha tia só foi ver o e-mail 2 dias depois, sei lá. Por quê? Porque ela morava no sítio. No sítio não tinha internet na época. E ela teve que ir lá na casa dos meus pais pra poder ler o e-mail. Aí quando ela leu o e-mail, foi uma maravilha, tal, te amo, papapá. Não sei, ela falou, ela foi muito franca comigo e falou, minha filha, eu não sei como é que eu vou lidar com isso, eu só sei que eu quero que você saiba que eu te amo e nada vai mudar. Então, além de morar no Brasil, de ser mineira, e Minas tem toda uma ligação, né? A família tradicional mineira, toda uma ligação com a questão religiosa. E aí eu sou de uma cidade muito pequenininha, de uma família cristã, e parte, né, a minha família paterna, eles não são ligados à religião, mas a minha família materna extremamente religiosa. Então, ligadas, grande parte evangélica. Então são assim, aquilo é o quê? É pecado. Amanda está em pecado. E aí, meu pai e minha mãe, meu borogodó era com eles 2, né? Porque eu sempre tive uma ótima relação com meu pai e com minha mãe. E eu me surpreendi muito com essas reações. Por quê? Qual era a minha expectativa? Eu falei, bem, eu sou muito ligada com a minha mãe. A gente conversa muito, a gente se abre uma com a outra. E aí eu falei, minha mãe vai me apoiar. Mulher, né, vai se conectar comigo, vai entender, filha, vou acolher. E meu pai vai achar estranho. Porque a única filha dele tem essa coisa, a única mulher, ele já tem 3 homens, a única mulher, como assim? E não foi assim que aconteceu. Não foi assim. Meu pai, na hora assim que ficou sabendo, ele pegou o telefone, me ligou, no dia seguinte, que eu proibi todo mundo de me ligar, então no dia seguinte que podia falar, que aí eu comecei a falar com todo mundo. Aí meu irmão ligava, eu contava história, não sei o que ligava, eu contava história, não sei o que ligava, eu contava história.
Pensa num desgaste, gente, emocional. Pensa num desgaste. Não precisava ser assim, e por isso que eu contei lá na live. Eu não precisava fazer pesado assim. Por quê? Porque eu não estava preparada. Eu estava tentando dar todas as desculpas. E eu escrevi uma coisa naquele e-mail que deu a brecha para a reação da minha mãe também. E aí meu pai disse assim, porque meu pai, ó que engraçado, hoje eu fico rindo. Eu contava que estava namorando no e-mail uma mulher. E meu pai falou assim pro meu irmão, mas assim, ela nunca beijou a mulher não, né? Ela só tá falando assim, que tá pensando. Meu irmão falou, pai, o que você precisa que ela te fale pra você entender? Ela falou aí no e-mail. E meu irmão fechar, para os meus pais se acalmarem, e foi todo aquele auê. E aí no e-mail tinha uma parte que eu falava assim, olha, eu não tenho problemas com homem, mas neste momento, tipo assim, eu dei a entender que eu era bi. No meu caso, tá, gente? No meu caso, essa foi a maneira que eu tinha encontrado naquela época de fazer tipo uma escadinha. Primeiro eu conto que eu sou bi, depois eu conto que eu sou lésbica. Muitas mulheres fazem isso. Inclusive, muitas mulheres vivem a vida toda assim, não, eu sou bi. Mas nunca mais ficou com homem. Eu já sabia que eu não era bi. Mas eu não tinha coragem. Então eu deixei uma trégua. Tipo assim, tô aí, eu sou uma pessoa aberta. Mentira, eu já sabia, tá? E aí, minha mãe ficou 3 dias sem falar comigo. Ela não falou comigo e, na verdade, eu que liguei pra ela. E eu falei assim, e aí, mãe, você não vai falar mais comigo? Aí ela, por quê? Tipo assim, aí eu, meu Deus do céu, ainda vou ter que... Então vamos lá. Falei, não, pelo que eu contei e tal. E aí, assim, minha mãe ficou super fechada, super fechada. E aí ela falava, mas lá você fala que você não tem problema com homem, então você pode namorar homem. Então meus pais entraram numa coisa, é uma fase, isso vai passar. É influência, então assim, isso é influência do Rio de Janeiro, onde você mora. Isso é influência das amigas. Gente, eu já tinha, acho que 25 anos, 24 anos. Vê lá, eles me conheciam, que desde criança eu argumentava, eu mostrava o que eu queria desde criança. Então eu não era uma criancinha, ai que gracinha, ela faz tudo que mandam. Eu vivi isso, eu fui uma criança muito obediente, comportada, tal, mas eu falava as coisas. Depois é que eu me tornei essa marionetezinha que depois eu vou contar pra vocês na live de amanhã. Então eu me surpreendi sim, a Lid perguntou aqui, porque eu esperava um acolhimento da minha mãe e não tive, e eu esperava que o meu pai fosse, e meu pai disse, olha, eu te amo, te aceito, do jeito que é, mas aí ele disse, mas eu vou orar pra Deus pra isso passar e ele tirar isso de você. Aí eu, tipo, minha conta não fechava, né? Como eu te aceito, eu vou orar pra Deus tirar? Porque na cabeça dele era uma fase. Hoje eu entendo. E aí eu disse assim de supetão. Eu falei, então Deus vai ficar muito confuso. Porque vai ser o Senhor rezando aí pra isso tirar de mim e eu rezando aqui pedindo pra ele não te escutar. Porque também, ainda bem que eu consegui falar aquilo pra entender. Olha, peraí. Não tem nada aqui, eu não tô cometendo nenhum pecado. Mas pra minha mãe, e aí hoje, né, a gente entende, é que ninguém que ainda está em seus armários emocionais pode celebrar a sua liberdade. Uma pessoa que é presa, ela não pode celebrar a sua liberdade. Hoje eu entendo lá atrás os armários dos meus pais, o contexto de vida deles. Só que uma coisa é eu entender, outra coisa é eu passar a vida inteira fingindo ser o que eu não sou, porque eles não se libertaram das prisões emocionais deles. Eu não consigo. E aí depois, no mapa da aceitação, eu entendi que eu não conseguia passar pelo sofrimento dos meus pais. Eu não conseguia, porque eu já tinha as minhas próprias prisões para me libertar. Isso faz completa diferença para qualquer assunto. Por que eu decidi contar para os meus pais? Porque para mim era insuportável já fingir ser quem eu não era. Eu falava, não, eu mereço, eu só quero ser feliz. Eu quero ter um relacionamento. Eu era uma excelente filha, sabe, dentro do que eu podia. Eu era um excelente profissional, eu estudava pra caramba, eu trabalhava pra caramba. E eu ia ter que me privar daquilo? E pra mim já era, imagina, eu criada na igreja, gente. Eu não minto. Eu tenho maior dificuldade de mentir. E eu ficava mentindo, eu ficava omitindo.
E aquilo estava me adoecendo. Eu passei por várias situações de saúde, sabe? De perder a minha saúde, de prejudicar a minha saúde por conta daquilo. Porque se você não sabe, todo sintoma físico tem uma raiz emocional. Eu tava conversando exatamente disso com a minha mãe hoje. De uma situação, um desafio dela. E aí eu falei, você já viu, mãe? A raiz emocional, geralmente esse órgão aí é isso. E aí é uma questão dela, né? Que não cabe eu falar aqui. E aí depois, né, que eu contei pros meus irmãos, tal, fui contando pros meus amigos e tal, fui contando pros amigos mais chegados, e eu não conseguia contar, eu não conseguia. Nós merecemos, Maria, você também merece. Você também merece. E esse é meu trabalho, mostrar que eu não sou a única mulher. Que a Fernanda que tá aqui, que é o meu amor, minha esposa, ela não é também a única, nós não somos as únicas. Sávio que tá aqui merece, Lite merece, todos nós merecemos, porque nós somos uma criatura divina. Nós não precisamos realizar o sonho dos nossos pais pra gente ser feliz, porque nós já somos o sonho dos nossos pais. Ter filhos é a realização. Ai, mas meus pais não quiseram ter filhos. Tá, mas eles são responsáveis. E aí pode ter tido uma gravidez surpresa, mas depois você pode ter certeza, sabe? Que eles te desejaram. Mas antes mesmo de você ser desejada pelos seus pais, você já foi desejada por Deus. E Deus não falou, eu só te aprovo se você for hétero. Eu só te aprovo se você for católica. Eu só te aprovo, minha querida, se você for branca. Ele não falou isso, tá? O que dizem aí são interpretações que fazem, por exemplo, da Bíblia, e que aí tentam incutir na gente para tentar domesticar a gente. E aí é muito fácil. Porque quando você tem um monte de gente domesticado, esse monte de gente faz tudo o que você quer. Quando você entender que nós somos influenciados pelos nossos pais, por professores, por pastores, padres, por toda uma indústria, né, de comunicação, por toda uma indústria alimentícia, por toda uma indústria farmacêutica, e aí você fala, cara, eu preciso sair desses armários. Nada é do nada, nada é por acaso, sabe? E aí eu fui contando, só que quando eu contei, falei, vou contar que eu vou resolver meus problemas. Foi aí que eu comecei a viver os maiores dilemas. Porque antes de contar, você tá aqui, ó, é você com você, no máximo você conta pra uma pessoa, duas, e você tá ali na clandestinidade. Tem gente, inclusive, que vai passar a vida inteira assim. Tem mulher, inclusive, que lá no mapa da aceitação, quem tiver lá no evento vai entender. E depois, quem aproveitar uma oportunidade que eu vou abrir também vai poder passar e vai poder viver todas essas fases. Você vai entender que muitas vezes algumas mulheres contam e desistem. E aí foi assim, tem mulher não, que é porque ela é bi mesmo. Ah, eu vivi essa experiência, depois quero viver outra. É isso. E tem mulher não, ela foi lá e fala, eu só experimentei. E aí ela vive uma vida, tá? Frustrada e com base em mentiras, tá? Com base em mentiras. Eu conheço alguns casos de mulheres, né, de homens que namoraram anos e aí foi lá, experimentou, arriscou, não aguentou e voltou e hoje vive uma vida dupla. Mas não é que vive uma vida dupla porque está vivendo livremente a sua bissexualidade. É porque aqui pra fora eu sou hétero, mas aqui na surdina eu sou homossexual. Por quê? Porque para essa pessoa a homossexualidade é sujeira, é pecado, é sofrimento, não pode isso. Então a pessoa não aguenta, tá? E aí não faz. Por quê? Porque se a pessoa não tiver um suporte, não tiver um acompanhamento, não tiver um passo a passo, não tiver alguém pra falar, vai por aqui, não vai por aqui, vem aqui. Eu passei, ao todo, 19 anos. É por isso que eu cheguei e construí um mapa da aceitação. E aí, quem passar por esse mapa, certamente não vai demorar 19 anos. Certamente não vai cometer os erros que eu cometi. Vai evitar. Vai poupar sofrimento. Entende? E isso eu vou contar pra você, então, o que aconteceu quando eu contei. Depois que eu contei, então, naquela situação ali, que eu contei, e aí meu pai falou, te aceito, mas vou rezar pra Deus tirar isso de você, porque na cabeça dele era uma fase e ia passar. Minha mãe entrou e tipo assim, ó, eu não consigo aceitar isso. Assim, ela entrou num armário completo, entende?
E foi por essa reação deles que eu entrei numa fase assim muito ruim, muito ruim. E aí é por isso que eu vou contar pra vocês na live de amanhã o que aconteceu depois que eu contei. Então, eu contei através de um e-mail, sabe? De um jeito super pesado, em que eu dava milhões de explicações, justificativas. Eu me coloquei ali numa situação de bissexualidade, já sabendo que eu não era bissexual. E tem gente que é, mas eu não era. Eu já contei, já meio que pra dar uma aliviada. Depois, eu me submeti a diversas situações pra tentar ser aceita e amada, sabe? E aí são situações que você fala assim, mas tem fulano que é pior. O que é pior? Você ter alguém que claramente fala pra você, olha, eu não entendo, ou eu não aceito, ou alguém que, não, eu aceito, mas... E aí vem os mas, que é o preconceito disfarçado. Mas a gente é de outra geração, mas casar já é demais, mas é bom você ser discreta. E aí são várias situações que mulheres vivem quando se assumem lésbicas, tá? Então, aí eu falei pra vocês o que é o armário, né? Com quem que mais acontece? Por que acontece? E aí a nossa dificuldade em ser mulher. Simplesmente, se você é mulher, você está abaixo de um histórico em que a mulher ela foi tirada da função de protagonista e foi colocada como coadjuvante. E aí lá no Coragem de Ser, no evento, eu vou explicar como é que isso aconteceu, sabe? A gente vive o patriarcado, que é um sistema em que o poder das decisões está na mão dos homens. Então só o fato de nascer homem já é um privilégio. Óbvio, porque os homens não têm culpa, eles não são os vilões, mas as decisões estão nas mãos dele. Então quando a gente olha, por exemplo, o que é o mercado de trabalho? Ele é pensado por um homem, entende? O que é que a gente comanda quando a gente fala assim, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que trabalhar o tempo para eu dar conta de tudo? Quem pensou nisso? Foi um homem, entende? Homem menstrua? Não. Homem pare? Não. Fica grávida? Não. Homem tem útero? Não. Mas foram os homens que pensaram isso e decidiram isso pra gente. E é por isso que a gente sofre tanto pra dar conta de cumprir isso, tá? Mas tem jeito, tá? A gente também, por ser mulher, sofre situações machistas, que elas podem vir de homens ou de mulheres, tá? Situações machistas são crenças que eu tenho, são pensamentos que as pessoas têm, de dizer o que pode, o que não pode, o que é uma mulher de família, o que não é, que roupa que determinada mulher de família usa. Tem mulher de família, então se não tem mulher de família, as outras são o quê? Como é que essa mulher deve lidar com o seu corpo, com as roupas que ela usa, com a maternidade, quantos filhos ela tem, com o marido, com a esposa. É aquilo de pode, não pode. Isso pode vir de homem ou de mulher, tá? Então, a gente precisa entender que a gente já nasceu com aquele modelo de felicidade. Você vai crescer, criatura, você vai estudar para ter um bom emprego, para ser uma menina de família, para você atrair um bom homem, um bom marido. Ninguém falou que você poderia casar com mulher. Você vai ter filho com esse homem, vai ser uma boa mãe, boa profissional, vai ficar com esse homem para sempre, tá? E você vai trabalhar bastante para dar conta de tudo e de todos. Afinal de contas, você é mulher, você dá conta, né? E aí você tenta... Como você vai ser muito cobrada pra não parecer velha, porque se o seu cabelo fica branco, você é uma descuidada, mas se o homem fica branco, o cabelo dele fica branco, ele é um charmoso. Então você procura vários procedimentos estéticos pra você disfarçar o seu envelhecimento natural. E aí você se cansa bastante, perde sua saúde. Se você sobreviver até lá, você se aposenta. E aí na hora que você se aposentar, você vê que você consegue viver a vida em nome próprio. A gente já nasceu com esse exemplo do que é ser feliz, tá? E aí eu falei pra vocês que eu ia entregar uma virada de chave agora no final, que é o seguinte: se você... Eu falei que tudo começa a mudar no ambiente, tá? Obrigada, Maria! Obrigada. Muito obrigada. Você é um exemplo de pessoa que admiro muito. Obrigada, tá? Não é fácil, mas é libertador. Ontem uma amiga me mandou um vídeo, uma frase que acho que eu não vou lembrar. Era mais ou menos assim: é melhor você afrontar o mundo para ser fiel à sua consciência, ou seja, é melhor você afrontar o mundo para ser fiel a você,
do que se afrontar para ser fiel ao mundo. Era mais ou menos assim. Então, é você quem escolhe. Quem você quer afrontar? A sua essência que você quer afrontar? Ou você vai afrontar as pessoas para que você tenha o direito de viver a sua essência? A escolha é sua. E pensando que a escolha é sua, é que eu quero te dar essa virada de chave agora. Se você foi criada em um ambiente opressor, em um ambiente emocionalmente agressivo, em um ambiente que você não foi estimulada, a gente lembra que tem um passado que é histórico, que por ser mulher a gente já tem algumas desvantagens, enquanto a gente estiver num sistema patriarcal é assim, enquanto o poder de decisão estiver nas mãos dos homens, vai ser assim. Então a gente, além de ter poucas referências de mulheres no poder, de mulheres livres, de mulheres vivendo a sua verdade, a gente tem poucas referências, tá? A gente tem esse passado que a gente não muda, é assim, tá? O sistema ainda é patriarcal, a gente ainda sofre muito por crenças machistas e a gente tem pouca referência de mulher vivendo a vida em nome próprio, tá? Então, se você, além desse passado histórico, de ser o que é, você foi criada, e quando eu tô falando criada, é onde é que você nasceu, onde é que você cresceu, depois onde é que você estudou e agora onde é que você tá. Se você foi criada e está num ambiente opressor, seja você lésbica, bi, hétero, homem, mulher. Se você é esta mulher criada nesse ambiente opressor, é na sua mão que está o poder de criar um ambiente melhor para você viver. Por que que você, mesmo sabendo que aquilo te faz mal, você continua? Que aquela pessoa te faz mal, você não dá limites? A resposta é que você tem medo de dar limites porque você ainda não sabe o seu valor. E você não sabe o seu valor porque você aprendeu que você só é amada se for validada pelo outro. Se o outro não te validar, você não se sente amada, não se sente valorizada, logo você não dá limite, porque se você der limite, você corre o risco de ficar só. E ficar só é tudo que o ser humano não quer. Você pode falar o que você quiser, mas a nossa maior necessidade é de pertencer. E aí, só que se você pertence a um ambiente que te faz mal, eu tenho a honra, não é nem sinto, eu tenho a honra de te informar que está nas suas mãos construir um ambiente melhor para você viver. É fácil? Não, mas é completamente possível. E é exatamente por isso que a gente tem que entender que ninguém evolui em bando. Se você é a mulher que está esperando todo mundo entender que você quer mudar de religião, que você quer uma nova profissão, que você quer um novo relacionamento, que você é lésbica, mas você não está fazendo mal a ninguém. Se você acha que está esperando todo mundo que você ama entender isso, vou te falar, ninguém evolui em bando. Essa evolução é solitária. Essa jornada é solitária. Só que você pode se juntar a outras mulheres que também estão querendo passar por essa transformação, que estão cansadas de uma vida simulada, que estão cansadas de dar um sorriso, quando na verdade elas estão rasgando, se corroendo aqui dentro. Então, outras mulheres. E é por isso que você pode tomar uma atitude agora, quando acabar essa live. Você pode deixar um comentário de qual foi sua virada de chave, mas você pode tomar uma atitude agora, que só depende de você. Se inscreva no evento Coragem de Ser. O link está na bio. Você vai lá, clica na minha fotinha, tem o link, tá? Tem um link que tá na bio. Eu vou abrir também no story, vou deixar o link, você se inscreve lá e já tem story lá com o link e entra. Vai acontecer segunda, terça e quarta agora que vem, é 21, 22 e 23. 21, 22 e 23, às 8 horas. E a gente vai ter que mandar o link. Você também vai entrar no grupo de WhatsApp, que é um grupo de alunas. Ninguém vai ficar mandando mensagem pra você. O grupo é só pra você receber os links das aulas, porque você vai ter que receber, porque vai ser fechado. Então, quem tiver o link aqui vai assistir. É gratuito.
É online, você pode assistir de qualquer lugar, só que você tem que estar lá, ao vivo, às 20 horas, segunda, terça e quarta, tá? Eu sempre recomendo, leve um caderninho, uma coisa pra você anotar, porque a gente está preparando isso com muito carinho pra você. Neste evento, Coragem de Ser, eu vou te mostrar como é possível ser amada e aceita após sair do armário, seja você lésbica ou não. Se você vive uma situação de prisão emocional, que você quer fazer uma coisa e não faz por causa do que o outro vai achar, você tá dentro do armário, tá? Então, se inscreva no link, vai acontecer segunda, terça e quarta, não perca essa oportunidade. Se você foi criado e está num ambiente que você não consegue ser quem você é, só você vai poder criar um ambiente melhor para você, um ambiente acolhedor, um ambiente com amor, com cuidado, para que você construa essa identidade, para que você se torne essa mulher que você tanto deseja ter. Porque muitas vezes você quer ter o resultado, mas para ter o resultado antes você precisa se tornar esta mulher, tá? Um beijo para vocês. Ótima noite, ótima noite. Nós merecemos toda a felicidade do mundo, tá? Beijo, beijo, beijo. Amanhã tem live em que eu vou te contar o que aconteceu depois que eu mandei esse e-mail, depois que eu contei para os meus pais e que eles tiveram essa primeira reação. O que aconteceu depois? Eu vou te contar na live de amanhã, às 20 horas, tá? Um beijo!